A sabedoria, ela vem de um princípio que a mente do homem não alcança. Ele pode ser o homem mais letrado, mais estudado, pode ter faculdade, pode ter pós, tudo quanto é coisa, mas se ele não tem uma coisa chamada obediência, ele nunca verá a Deus. E a obediência que Deus pede é tudo contrário àquilo que a gente quer fazer. Por isso que obedecer não é para quem quer, é para quem está disposto a obedecer. E o segredo da sabedoria, amado, é a obediência. E como é difícil obedecer, olha, não é? Desde pequenininho da nossa infância, quando a gente era pequenininho lá em Barbacena, quem conhece Barbacena, pastor, essa cidade existe? Existe, eu morei lá. Exatamente, terra de macho. Ah, Barbacena de macho é para cá, né? E quando a gente era pequenininho, a gente já nasce com um espírito contrário àquilo, à obediência, é ou não é? Você tem criança pequenininha, ou você ainda que está se preparando para ser mãe, para ser pai, a nossa gestante está ali, fazia tempo que eu não via, não nasceu o buteleto ainda? É, mas vai nascer. Mas a criança desde pequeno, tira a mamadeira dela, ela fica doidona, é ou não é? Tu diz para ela que uma criança já que não sabe nem falar ainda, e tu vai lá e diz para ela, tu não põe o dedo na tomada, hein? Ela nem queria botar. Olha só como é que é o ser humano. Mas só por causa da tua palavra de contrariar, agora ela quer botar. Ela nunca botou o dedo na tomada. Só porque tu disseste, não coloca, aí ela coloca. Deus falou lá no jardim do Éden, Adão, não coma daquela árvore. Só porque falou, comeu. Se Deus não tivesse falado, eles nem iam chegar naquela árvore. É ou não é? Mas Deus já sabendo e preparando um futuro daquilo que Ele já sabia que ia acontecer, Ele disse, eu sei que tu vai me desobedecer, mas eu vou dizer, Eva, Adão, não coma daquela árvore que está no meio do jardim. As outras tu pode subir, plantar a bananeira, quebrar o galho, mas aquela ali tu não come, pois alguém se coçou. Quem que se coçou? Não fui eu que disse, hein? E a primeira coisa que eu chegar no céu, quando eu chegar lá e Deus me dá a chave da minha mansão celestial, está aqui, meu filho, a tua chave, pode entrar no céu, ruas de ouro, a face de Deus vai resplandecer, não vai haver fome, não vai haver dor, não precisa pagar imposto, não precisa pagar aluguel, não vai ter doença, não precisa de médico, você vai ser completo eternamente na presença de Deus. Mas eu vou dizer, peraí, antes de eu entrar na minha morada, cadê Eva? E desobedeceram a Deus. Então você diz para o teu menininho lá, ele tem 1 ano e 1 mês, nem fala, mas diz, filhinho, não põe o dedo na tomada. Tá, você sai de perto, ele disfarça, né? Põe a mão no bolso, na fralda, seja lá o que for, pega na chupeta, enrola, disfarça, Pois o desinfeliz vai lá e bota o dedo na tomada. É ou não é? A desobediência já está no DNA do ser humano. Por isso, a única coisa que te faz ser obediente é quando de verdade tu tem um encontro com Deus na tua vida. Se você é desobediente, você nunca viu Deus e nunca provou Ele. Porque quem sabe quem é Deus não tem coragem de desobedecer a sua ordem celestial. Deus está dizendo, é melhor obedecer, só isso. Não precisa fazer esforço, não precisa fazer campanha do descarrego, não precisa se martirizar, se bater, não precisa fazer jejum de 40 dias sem comer e sem beber para ficar doidão. Deus falou, só obedeça. Por quê? É a coisa mais difícil para o ser humano, é obedecer. Eu quero falar sobre obediência. Obediência traz recompensa. Amém?
Então a gente vê que na palavra de Deus, todo aquele que ousou obedecer a Deus, no meio das circunstâncias mais difíceis, porque a obediência, ela não vem quando você está balançando na rede, tomando suco de laranja. A obediência não vem quando tudo está bem, quando tudo está dando certo. A obediência, ela vem exatamente ao oposto de uma situação boa. E todo homem que obedeceu a Deus na sua palavra teve recompensa. E bota recompensa nisso. Aí eu te pergunto, da parte de Deus, você tem tido recompensa de Deus? Ou você só tem recompensa da terra? Eu quero falar de uma história de um homem que até depois da morte gerou, manifestou a virtude do milagre, do poder de Deus na vida daquele homem, por causa da sua obediência. Ele não só teve resultados quando viveu, mas também teve resultados quando morreu. Vou chegar nele, não vou dizer ainda. Mas tudo começa nessa história, lá em 2 Reis, capítulo 13, eu quero encurtar a história. No primeiro versículo, de número 14, diz assim: e Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. Eu quero simplificar essa história. Eliseu era o profeta de Israel nesta época. E este rei Jeoás fez tudo o que era mal aos olhos de Deus, que seu pai também fizera. Então ele começou a reinar e começou a fazer tudo errado. Ele começou a fazer tudo que contrariava a Deus. Tudo que agradava a Deus, ele não fazia. Mas tudo que desagradava a Deus, ele fazia. E você tenha consciência daquilo que tu sabe que agrada a Deus e não faz. E tu também tenha consciência daquilo que desagrada a Deus, mas mesmo assim tu faz. E ninguém escapa da mão de Deus. Eu quero dizer, amado, não adianta tu esconder do pastor, não adianta tu esconder do presbítero, não adianta tu esconder da tua esposa, mas Deus vê tudo o que se passa na tua vida. Até o teu pensamento Ele está lendo nessa hora. Até o que tu vai pensar amanhã às 9 da manhã, Ele já sabe. Eu quero dizer, amado, que vale a pena obedecer. Vale a pena você confiar em Deus. Se Ele te deu uma direção, se Ele te deu uma palavra, creia nesta palavra. Ainda que você perca coisas no meio da caminhada, ainda que você seja ferido, mas continue obedecendo Deus, porque a vitória vem dEle para a tua vida e não vem do homem. Você obedece muito mais o teu patrão do que a Deus, mais o homem do que a Deus. Você é fiel muito mais na coisa errada do que na coisa certa. É ou não é? Veja só, eu estava falando com não sei quem nessa semana. Tomara que eu não perca a voz, ainda estou com gripe, gripado com a gripe do corpo aviária, do porco, da galinha, sei lá que gripe é essa. H1N1JWE, fuso horário terra. Mas a gripe não me pega não, só se eu não conseguir falar. Eu estava conversando com alguém, não sei com quem, e a gente percebeu nessa conversa, claro, já percebeu, que o homem, ele é fiel para a coisa errada, é ou não é? Agora, para fazer a coisa certa, ele não é fiel. Tudo que envolve Deus, ele não é persistente, ele não é fiel. Me lembrei agora, olhei lá para a câmera número 1. Sorria, você está no nosso canal. Você que não acessou o canal, Igreja Cristo Reina para sempre, para você ir para o céu com esse canal. Agora me lembrei,
Estava conversando com o nosso futuro pastor dessa igreja, estou profetizando, Pablo. E nós, pastor, sabe que eu percebi uma coisa? Que quando a gente era do mundo, quando a gente era doidão, a gente era mais fiel à coisa errada do que hoje em Deus. A gente não quer fazer as coisas. E porque quando nós estávamos lá no bailão, tomando cajibrina, enchendo a cara de cocaína, a gente fazia rigorosamente tudo isso. Quem fuma sabe. É ou não é? Você é fiel no cigarro, é ou não é? Mas claro, se você tomar uma posição em Deus, dizer: Deus, essa não é a minha vida, eu quero a vida que tu tens, e eu vou me esforçar para ser liberto desse cigarro. Aí Deus vai começar a te acompanhar. Mas você que era fumante, ou ainda é, não sei, é uma coisa automática, não é? Você acordou, tem alguns que nem escovam a arcada dentária. Ele já vai na xepa, né? Já pega, abre lá o cigarrinho, potro, sei lá que marca hoje tem, que eu nunca fumei essa tranqueira. Ele já fuma o cigarrinho do capeta, aquela fumacinha. E o relógio não precisa espertar para ele se lembrar: tenho que fumar. Você já viu algum dia alguém que fuma cigarro e esquecer de fumar? Ele é fiel. Não precisa nem despertar o relógio para ele se lembrar que tem que fumar a chepinha. Automaticamente ele é fiel àquilo e ele não esquece de fazer. Ele faz rigorosamente todos os dias da sua vida. Ele pode estar triste, mas fuma. É ou não é? Ele pode estar com depressão, mas engole o cigarro. É ou não é? O ser humano não é fiel para as coisas ruins? Rigorosamente. Não falha um dia. E ai do dia que não tem o 3 conto e 500, não sei quanto custa uma carteira, que ele não tem dinheiro para comprar cigarro. Ele dá um jeito. Ele vende o micro-ondas, ele vende o filho, ele vende a mulher, ele vende tudo. É, não é? Tudo aquilo que começa pequeno na tua vida, pode ter certeza que vai crescer, e um dia você não vai dar conta. Se você tem uma mágoa pequenininha hoje, ela vai se tornar uma mágoa grande e vai secar a tua alma, vai te deixar depressivo. Se você tem um desânimo pequenininho hoje, e se você não arrumar isso, você vai ter um desânimo grande, que nunca mais você vai voltar a se alegrar na presença de Deus. Mas é que para as coisas más a gente é fiel. E por que para Deus a gente não é rigoroso em ser fiel? Você fiel em obedecer à palavra de Deus. Você fiel em honrar o meu pastor, seja ele quem for. Não gostei do pastor. Ele não mandou mensagem para mim. Não gostei da palavra do pastor, doeu na minha espinha. Por que no mundo, nas coisas do mundo, a gente era fiel para fazer sacanagem? Quem é que rodopiava no salão a noite inteira e não se cansava? Tinha bico de papagaio, desvio na coluna, artrite, artrose, água no joelho, água na panturrilha. Mas ele ia para o salão às 9 da noite, ele dançava até o sol raiar e não se cansava. E chegava de manhã, 6 horas da manhã, assava uma carne e emendava tomando cerveja. Quem não fez isso aqui? Exato! É isso! Temos uma testemunha. Quem é que não fazia isso, amado? Eu, claro, não fazia, mas eu fazia os outros fazer, porque eu que tocava fandango. Vamos lá! Mas um dia eu encontrei Jesus e a minha vida se transformou. Aí eu parei de tocar fandango, para ninguém mais dançar. Mas não é? Quem é que não ficava lá? Eita! A noite toda e não reclamava, né? A gente vem para o culto. Será que o pastor vai demorar muito para terminar esse culto? Já fica batendo o pé na cadeira, não é?
Exatamente. Ele já fica, balançando a perna na cadeira, porque já está louco para ir embora. É ou não é? Aí fica olhando para o relógio. De vez em quando dá uma espiadinha no WhatsApp ali, sem que o pastor veja. Mas está pegando todas as câmeras agora. Você está sendo filmado aqui e lá. Se aparecer você mexendo no WhatsApp, vou te botar nas redes sociais, você vai ficar famoso. Irmão que vai para a igreja e mexe no Zap. Não é, amado? Isso. Não é que a gente fazia isso e não reclamava? Eu nunca vi ninguém dançar a noite inteira e chegar, estava tão ruim o baile. Exato. Estava tão ruim o baile, olha, não vi a hora de acabar o baile para vir embora. É comum alguém falar isso? Não vi a hora de acabar aquele fandango porque estava louco para vir embora. Não, ele quer mais, ele emenda. Quer ver nas noites de carnavais, eu tocava carnaval, o frevinho aquele, tudo em fila. Tinha noites que nós tocava. Um tempo eu toquei 48 horas de carnaval. Para segurar isso, olhem, só o uísque. Mas a gente era fiel. Não, não é? Ninguém reclama no baile. Ninguém reclama nessas coisas. E por que na igreja, para as coisas de Deus, Deus disse, meu filho, obedeça a minha palavra. Vai para a igreja. Se tem culto todo dia da semana, vai para o culto, obedeça a minha palavra, porque eu vou estar lá. Porque a casa é de Deus. A casa é dele. Tem um louvor que fala assim, a casa é sua, Senhor. E quem está aqui é Deus. Seja obediente na palavra, na verdade, nos princípios de Deus. Que saia da tua boca palavras de bênção, positivas da parte de Deus. Obedeça a Deus e tu terás as maiores recompensas na tua vida. Se você vive um tempo de fracasso, é porque você não tem obedecido a Deus. Eu nunca vi na Bíblia alguém desobedecer a Deus e ser castigado. Pelo contrário, aquele que desobedece a Deus é castigado, porque a Bíblia fala. Então, amado, antes que a gente morra, antes que a trombeta toque, porque Jesus está muito próximo de vir buscar a igreja nessa terra. Mas antes que a trombeta toque, comece a ter uma vida de obediência a Deus. Para ter recompensa de Deus, não recompensa da terra. Aí você tem carro, tem casa, tem dinheiro no banco, e daí? Hoje mesmo pedirão a tua alma, disse Jesus, o que tu tens para dar em resgate dela? Teu dinheiro do banco, teu carro, tua casa. Antes que ele venha, tenha uma vida, comece a ter uma vida de obediência a Deus, total. O que é obedecer? A gente acha que obediência é uma coisa boa, não, é uma coisa ruim. Obedecer é fazer o que eu não gosto. Obedecer é fazer aquilo que tu não gosta. Aí é obediência. Você não quer vir na igreja, está gripado, foi mordido pelo mosquito. Você diz, está doendo a espinha, não vou no culto. Isso é obedecer a Deus ou desobedecer? Não é uma coisa boa vir para a igreja doente. É ou não é? Mas isso se chama obediência. Estou com dor na espinha, na costela, na coluna, no peito, nas costas, na nuca, mas eu tenho que obedecer a Deus. É ruim, mas eu vou.
porque terei recompensa da parte de Deus. Aí é que está o segredo da vida de recompensa. Não é fazer o que tu quer, porque o que tu quer é fácil. O que tu não quer, que é difícil. É ou não é? Todos vão querer fazer o que querem, porque é fácil. Qualquer um faz isso. Não precisa nem ser crente. Todos vão fazer o que querem. Agora, fazer o que não querem é só para os escolhidos do eterno Deus. Agora, aquilo que tu não quer, faça. O apóstolo Paulo disse em Romanos 7:19: porque o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Acho em mim essa lei que combate contra mim. Não faça o que tu quer, amado. O que tu quer é para ti. O que tu não quer é para Deus. Sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, sacrifício de honrar a palavra, se esforçar para agradar a Deus. Por isso, Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando tu alegra a Deus, Ele te dá força. Quando tu alegra a Deus, Ele te dá poder. Quando tu alegra a Deus, a tua vida muda. Por isso, estava este rei desagradando a Deus, e o profeta já estava doente, no leito, para morrer. Ser obediente? A Bíblia diz que Deus vai trazer a ira dele sobre os filhos da desobediência. O mal veio na vida porque eles começaram a desobedecer a Deus. O rei também parou de adorar a Deus, parou de cultuar a Deus. E a desobediência trouxe consequências. O rei, com seu exército da Síria, foi lá para destruir eles. E não tinha como eles vencer, porque era um exército poderoso. E ele temeu, tanto é que eu acabei de ler, que ele foi até o profeta que estava doente na cama esperando a morte, com medo, porque ele sabia que ia perder. Ele sabia que Deus já não estava mais com ele. Por quê? Porque ele estava na desobediência. A Deus ninguém pode escarnecer. Ou seja, ninguém engana a Deus. Aquilo que tu planta, mas pode ter certeza que tu vai colher, não passa. Tu pode disfarçar o plantio, mas vai chegar no teu endereço. Tu pode se mudar para outra cidade, tu pode ir para outra igreja, tu pode ir para outro ministério, mas a tua plantação vai te acompanhar, e tu vai colher um por um dos frutos que tu plantou. Tem gente que diz: pastor, eu não gosto mais dessa igreja, vou para a igreja azul. Ele sai correndo, achando que lá vai dar tudo certo. Se tu vai pelo um propósito de Deus, é outra coisa. Eu estou falando de pessoas na desobediência. O pastor tem que desenhar, pintar, para ninguém entender por outro lado. Que de vez em quando tem uns crentes ai, ai. Qualquer palavra ele... ai, doeu, pastor. Não vou mais na igreja. Ele vai para a igreja azul achando que lá vai dar tudo. Não, lá alguém vai me abraçar. Lá o pastor deve ser mais bonitinho. Lá o pastor deve cuidar mais de mim. Lá vai dar tudo certo. Ele vai lá, é pior ainda. Por quê? Não é o lugar que faz quem tu é. Pegou? Não é o lugar que determina a tua unção, a tua santidade. É tu que determina quem tu és em qualquer lugar da terra. Aonde tu for, tu serás uma bênção, diz a palavra de Deus. Não adianta desobedecer a Deus. E tu, quando eu falo desobedecer a Deus, é tudo aquilo que vem de Deus e vai para a tua vida, que abrange várias coisas: ministério, igreja.
teu relacionamento com lideranças, com autoridades na tua vida. Obedecer a Deus não é vir na igreja levantar a mão, Deus, obedeci. Obedecer a Deus está num todo que tu vive na tua vida. É quando tu entrega um troco errado no mercado. É quando tu fala a verdade e não fica aí com nhenhenhen, com historinha. Por que Lúcifer caiu do céu? Porque ficou com zum lá, né? Falou para o anjo, ó, vamos pegar o trono aí, vamos arrebentar Deus aí, porque eu sou o cara, eu sou o anjo de luz aí, vamos lá. E conversou com outro anjo doidão, daí, estamos juntos aí, vamos lá. Começar aquele zum no céu, Deus só olhando, vai arrebentar vocês. 1/3 dos anjos foram precipitados para debaixo da terra. Então fecha a tua boca, fala só o que Deus mandou tu falar. Fala só a coisa para abençoar. Se alguém vem falar algo que não é de Deus, mande ele calar a boca e sair até da tua casa, porque não é amizade para que tu ande. A obediência gera bênção na tua vida. Mas o rei foi lá, me ajuda que o exército está vindo. E ele prontamente atendeu e disse, vou falar com Deus. Mesmo doente, já mostra um sinal do quê? De obediência. Na cama, ele ainda era obediente a Deus. Ele podia dizer para o rei, ó rei, não está vendo que eu estou de cama? Não é fora do normal? Obedecer sempre é fora do normal. Obedecer não é você lá tomando milkshake, tudo dando certo, obedecendo a Deus. Obedecer não é você tomar uma direção do pastor que dói na tua espinha, pá! Se engole seco. Vou obedecer. Obedecer não é quando o pastor te diz, você é uma bênção. Você é a irmã mais linda da igreja. Teu cabelo é o mais liso. Vou falar para o irmãozinho, você é o maior profeta da igreja. Aí você estufa o peito. Ai, agora eu vou obedecer. Agora quando o pastor diz infeliz, vai lá limpar o banheiro da igreja. Ai não, eu na minha posição escatológica, obedeça, porque isso traz recompensa. E obedecer é fazer aquilo que tu não quer. O que tu não quer que até hoje tu não fez ainda? Aí você vai perceber se tu está sendo obediente ou não. Obediente não é cantar, porque eu gosto. Pegou? Que isso eu já faço, eu já nasci com um pandeiro, com uma cuíca na mão, com um cavaquinho. A música corre na minha veia. Então se Deus falar, louva o meu nome, que legal, eu gosto de louvar. Agora se Deus dizer, cala a tua boca e não toca, aí eu tenho que obedecer, porque é aquilo que eu queria fazer, mas não posso fazer porque eu tenho que obedecer. Você está entendendo por que o ser humano não está tendo recompensa? Porque não está querendo obedecer aquilo que Deus manda. Se esforce, porém, obedecendo a Deus. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, a obediência, o que ela causou em vida ainda. Aí, porque a Bíblia diz em Deuteronômio 28:3, não precisa abrir, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará por cima e não por baixo, se obedecerdes a palavra de Deus. Você pegou e só estará por cima. Por cima do quê? Por cima da dor, por cima do problema, por cima das circunstâncias difíceis, por cima das tempestades. Por que a Bíblia relata a nossa vida como a águia? Porque na tempestade, o único pássaro que pode sobrevoar além das nuvens, quem é? A águia. Por isso tem crente que diz, me dá a visão da águia, Senhor. A águia, ela sobe mais alto
E ela tem a maior visão de tudo. Por isso a Bíblia diz em Isaías 40: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. E no verso número 18, o profeta disse: pega o teu arco e as tuas flechas e atire sobre a terra. Isso será a flecha do livramento do Senhor. Aquilo ali era uma palavra profética liberada pelo profeta de Deus. Uma palavra profética é aquela palavra que vai acontecer. Toma as flechas, disse o profeta. E ele as tomou e disse: fere a terra agora. E ele feriu 3 vezes. Aí o profeta se indignou. Por quê? Porque ele tinha mais de 3 flechas. O que isso significa, pastor? Esforço. Você tem se esforçado? Quanto maior o teu esforço, maior o teu resultado. Você tem se esforçado ou só tem atirado 3 flechinhas? Isso significa que ele deveria se esforçar mais naquilo que Deus estava pedindo para obedecer. E quando ele pediu as flechas, ele pediu todas as flechas que estavam com ele. Porque não tinha como ele contar as flechas que estavam ali no alforje. Mas ele pega as flechas. Ele não disse 3. Ele disse tudo aquilo que tinha. Jogue, faça, se esforce com tudo aquilo que tu tem. E muitas vezes você pode fazer mais, mas não faz. Você podia jogar mais flecha, mas não joga. Por vários motivos. Estou cansado, não posso, hoje não, semana que vem. Eu tô borocochô, estou triste, estou depressivo, hoje não. Aquilo que é o teu esforço vai representar aquilo que tu vai receber de Deus. E a Bíblia diz: então o homem de Deus se indignou muito contra ele, disse: por que não atirasse mais flecha? Por que tu não se esforçasse mais? Porque aí Deus ia te dar muito mais. Você está pegando? Talvez o teu resultado está tão pequenininho. Pastor, eu só tenho uma vidinha, só tenho uma esposinha, ou um esposinho, ou um catarrentinho. Eu só tenho uma casinha, eu só tenho esse dinheirinho. Por quê? Resultado do teu esforço. Se tu se esforçasse mais, com certeza Deus te daria mais. Quando Deus chama Josué, ele disse: Josué, vem cá, está vendo aquela terra prometida de gigante, a nova Canaã? Estou vendo. Então vou dar para ti e o povo. E o que é que eu tenho que fazer, Senhor? Achou que Josué entrou na terra prometida por quê? Ele ficou lá no arraial dormindo na rede? Ele se esforçou. Você está se esforçando? Não. Ou você faz exatamente o que sempre está fazendo? A mesma coisa, o mesmo tempo de oração, o mesmo nível de intimidade com Deus, o mesmo tempo de ministério com Deus. Ou seja, quando eu falo ministério, eu falo o teu ministério pessoal. Quantas vezes na semana você busca a Deus na casa dele? Aí não adianta você dar um passo para Deus e querer o resultado de 90 passos. Dê um passo para receber equivalente a 1. A Bíblia diz que o profeta se indignou: por que tu atirar só 3? Só 3 flechinhas? Deus tem tanto para te dar, Deus tem tanto para fazer na tua vida, que você não tem se esforçado, você não tem orado mais, você não tem se negado a si próprio, você não tem se aproximado da presença de Deus. Teu esforço é sempre o mesmo.
quanto mais tu se esforça, mais de Deus tu terá. Se o teu resultado ainda está pequeno, com certeza é um sinal que o teu esforço é pequeno. Deus só dá para quem busca. Porque senão a gente rasga a Bíblia e eu vou embora, não vou tocar fandango de novo. Já pensou, dou exemplo de um homem de Deus, seja o pastor, seja o presbítero, seja qual for. O pastor é aquele que está sempre orando em jejum, em oração, queimando fogo, o capeta se levantando, ele profetizando coisas na vida da igreja, ele ajudando irmão, ele vai para lá, ele se esforça, ele fica madrugada orando, ele apanha do capeta, ele apanha de pessoas, ele é atraído por pessoas, mas ele está esforçando, aí recebe uma benção, glória a Deus. Aí o Joãozinho não faz nada, não ora, vai para o bailão e vai receber a mesma benção? Mas Senhor, eu queria uma bênção grande. E só faz coisa pequena. Quer uma vida transformada e não transforma nenhuma pequena coisa. Então Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele vai te dar aquilo que tu merece, aquilo que tu faz, o teu esforço, a tua dedicação. Aí o profeta se diz: por que só 3? Aconteceu também com aquela viúva que estava passando necessidade. E o profeta chegou, ele disse: então tá. Ele lançou a palavra profética de Deus para aquela viúva que não tinha mais nada para comer. Ele disse para ela: toma vasos na tua vizinhança e entra para dentro da tua casa. E pega esse pouco de azeite e começa a despejar. Enquanto tiver botija, vai ter azeite. Ela pediu para a Maricosta: me dá um vaso. Pediu para a Antonieta: me dá outro vaso. Pegaram um monte de vaso e foram enchendo. E o milagre acontecendo. Nossa, mandou o filho: vai lá, arruma mais vaso. E eles enchendo. Chegou o filho: não tem mais vaso. Então acabou o azeite. Você entendeu? Aquilo que tu faz em excesso mostra aquilo que tu vai ter de Deus na tua vida. Se tu parar de fazer, para de vir o azeite. Olha só, no verso 19, o profeta ficou triste. Deus também se entristece quando não fizemos o que Ele espera de nós. O que tu espera de Deus? É o inimigo. O que tu espera de Deus? Se eu fizer essa pergunta agora: não, eu espero que Deus me cure, eu espero que Deus faça isso, eu espero que Deus me surpreenda, eu espero que Deus abra os céus, eu espero que Ele faça grandes milagres. Tu espera tudo isso, né? E Deus espera o que de ti? Será que Ele pode esperar alguma coisa de ti? Não. Tu quer esperar dele, mas Ele pode esperar alguma coisa que vem de ti? Não. Olha só, Deus se entristece. Um pouco antes desse verso de 1 Samuel, no capítulo 15, quando Saul desobedeceu a Deus, Deus falou assim: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Prestou atenção? Deus se entristeceu por causa de Saul. Por quê? Deixou de seguir a Deus. Quando ele lançou só 3 flechas, o profeta: só 3. Portanto agora, só 3 vezes tu vencerás o exército do rei da Síria. Só 3 vezes. Só 3. Aí ele entregou essa palavra e o rei saiu. E dias após disso, Eliseu morre. Enterram Eliseu. E a vida deles continuaram. E o rei da Síria fazendo maldade contra eles. Até que um dia, estavam lá fazendo um velório de alguém. Estavam levando defunto. E quando eles avistaram, vinha soldados inimigos, e eles com medo: e agora o que nós vamos fazer? Jogaram o morto ali numa cova.
coisa interessante, amado. Olha só o que faz a obediência na vida de alguém. E quando eles jogaram aquele morto na cova, quem estava ali enterrado? A Bíblia diz que os ossos de Eliseu estavam ali. E quando que eles jogaram com medo daquele corpo, sair correndo dos soldados, a Bíblia diz que aquele morto encostou nos ossos de Eliseu e ele reviveu e saltou de pé na hora. Alguém que obedece até depois da morte é capaz de fazer coisas milagrosas. O mais importante não é aquilo que tu tens, é aquilo que tu és. Por quê, pastor? O que tu tens se acaba. O que tu és nunca se acaba. É eterno. Até quando tu morrer, vai acontecer sinais por causa da tua morte em Deus. E no verso último 25, se cumpriu a palavra do profeta. Assim como ele atirou as 3 flechas na terra, foram somente 3 vezes que ele venceu aquele exército inimigo da vida dele. Você entendeu que ele recebeu somente por aquilo que fez? O que você está fazendo para receber mais? Não, uma vez eu orei, pastor. Uma vez eu até vim na igreja sempre. Uma vez eu até era fiel. Uma vez. Aquelas historinhas de era uma vez. Era uma vez que eu era forte na presença de Deus. Era uma vez que eu ia na igreja. Era uma vez os 3 porquinhos. E a tua vida se torna uma história de era uma vez. Um conto de fada. Uma vez eu era forte na igreja. Uma vez eu cantava. Uma vez eu pregava. Uma vez eu fazia. Uma vez eu ia na igreja sem perder os cultos. Uma vez. Deus está te perguntando: quantas flechas tu quer atirar nessa noite? Queria chamar o pessoal do louvor. Quantas flechas tu quer atirar nessa noite para mudar a tua vida? O que tu está disposto a fazer nesta noite para ter um resultado que tu nunca teve? Você tem que fazer algo diferente, amado, para ter alguma coisa diferente. Deus tem muito mais para te dar. Deus quer mudar a tua história, teu coração, a tua mente. Não seja escravo. Não seja escravo da maldade. Não seja escravo das coisas da terra. Seja um prisioneiro de Cristo. Pare de achar que o que tu fez e tu colocou na tua cabeça: não, mas eu já fiz, eu vou receber. Não. Atire mais. Se esforce mais. Mude aquilo que ainda precisa ser mudado. Faça aquilo que ainda tu não fez. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque Deus vai te fazer vencer aquilo que tu estás lutando. Mas o teu esforço tem que ser grande para o teu prêmio e a tua vitória também ser grande da parte de Deus. É tempo de tu se esforçar como nunca antes tu se esforçou. É tempo de mudar de vida. É tempo de mudar. O que você está fazendo de diferente para mudar a tua vida, a tua história? O tempo está passando, Jesus está voltando e você continua o mesmo, uma árvore seca que não dá frutos. As tuas folhas caíram faz tempo e tu não chora para regar a terra que tu estás. Espere o tempo e verás que tudo aquilo que tu colocou na presença de Deus aqui vai acontecer na tua vida, e você verá que a palavra de Deus não volta vazia. Mexe onde ninguém ainda mexeu, faz onde ainda ninguém fez. Confunde a medicina
confunde a sabedoria do homem. E que a tua palavra, que vem do alto céu, se cumpra, se estabeleça na vida daqueles que estão agora com mãos levantadas, acreditando que tu é o Deus provedor, o Deus que faz milagre, o Deus do impossível. E assim essas palavras vão se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém.